hoje falaremos sobre 3 tópicos que vai dominar e reger a sua vida aí pelos próximos anos e já rege a sua vida nos últimos anos e você talvez nem saiba. Então fique atento ao vídeo de hoje, onde falaremos sobre dólar, Selic e a dívida pública, a dívida do país, e o que tudo isso tem a ver com a compra do mercado, o carro que a gente financia, o apartamento, a casa que você vai financiar, o sonho da casa própria, o que isso tem a ver com o preço do arroz, o que isso tem a ver com a taxa ser tão alta, para quem quer pegar dinheiro emprestado e beneficia quem quer emprestar para o governo, mas por outro lado acaba sendo desvantajoso demais para o próprio governo uma taxa Selic tão alta. Então assim, calma que no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho de cada coisa de uma forma bem objetiva para que você possa entender um pouco aí de como funciona esse cenário de movimentação financeira versus impactos no governo e no nosso bolso, no nosso mercado, no nosso arroz, no nosso veículo, no nosso combustível, tá bom? Então já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, já envia esse vídeo aqui para alguém que às vezes pensa que o dólar está muito alto, não tô nem aí, não muda nada na minha vida. Calma que você vai entender que muda. Então já envia esse vídeo para essa pessoa para que ele possa também aprender um pouco sobre como funciona a regra do jogo. Vamos lá. Falando sobre dólar, eu quero trazer pensando sempre numa janela de 1 ano, para que você consiga entender um pouco de como se comportou em dezembro de 2023, como está hoje. E aí no final a gente vai fazer um comentáriozão de como então nos proteger, porque no final de contas fica aqui uma opinião pessoal. O cenário não vai mudar. Talvez a gente possa dizer, será que vem uma nova crise? Já tem aí um circuit break acontecendo, da taxa de prefixados ali, os títulos públicos já têm dado uma travada porque a recompensa está muito alta. Então calma que você vai entender tudo isso. Pensando em dólar, em dezembro de 2023 a gente tinha um dólar a 4,92 e hoje a gente tem um dólar aí a 6 ponto alguma coisinha, 6,13, tá? Mas chegou a R$7 e depois caiu, fechou acima de 6. Então, primeiro aprendizado aqui do vídeo de hoje nunca pense que o dólar está alto demais. No final das contas, quem pensava que ele estava alto a 2, viu ele chegar a 4. Quem pensava que ele estava alto a 4, viu ele chegar a 6. Então, talvez quem pense que ele está alto a 6, veja ele chegar a R$8. Então, nunca pense que o dólar está alto, tá bom? Entenda isso. E como isso impacta diretamente nos meus produtos, no arroz, no feijão, no macarrão. Para quem não sabe, o petróleo ele é negociado em dólar e em grupos. Por isso que nunca pode ser muito baixo, mas também nunca vai passar muito alto. Então existe um balanço onde vai acontecer a negociação do conglomerado de barris versus o valor que está sendo negociado em dólar. E aí o real precisa se comportar de uma forma justa. Se você puxar na internet, dá um Google aí, você vai ver que existe uma tabelinha onde o preço do petróleo em dólar versus em reais, ele tem X% de margem. E essa margem não pode ser para mais e nem para menos. Então por aí você já vê. Só que o que acontece na prática? Se o dólar subiu, esse preço que rege tudo lá subiu também. Então o real, consequentemente, um etanol a 3,50 precisa passar para 3,59 e vice-versa. Então esse é o primeiro cenário. A partir do momento que a gente entendeu que os veículos que trazem, que utilizam o combustível para trazer o alimento, trazer o arroz, trazer o feijão, o café, se o combustível subiu, automaticamente sobe-se então o preço do frete. Automaticamente a fábrica que vende o produto, a matéria-prima, o arroz, o feijão, ele precisa o quê? Subir o seu preço de venda. Então, automaticamente o dono do mercado precisa trazer isso para o consumidor final. Então, essas diferenças, não pense que na matemática dos negócios, não pense que funciona da seguinte forma: eu sou dono de um supermercado, eu tinha, sei lá, R$5 de lucro líquido no pacote do arroz. Tudo subiu e agora o meu lucro diminuiu para 3, para 2. Não, eu preciso ter R$5 de lucro. Então eu vou pegar essa diferença e jogar lá para o consumidor final. Eu vou só fazer um salto aqui, repassando as altas. Então quando você escutar alguém dizendo que o dólar está alto, eu não estou nem aí, eu não moro nos Estados Unidos, ensine isso para ele. Tudo que ele compra
compra aqui, tá? Ou vem de lá, ou tem alguma ligação direta ao dólar, né? Através do petróleo ou através dos eletrônicos. Mas eu compro uma caixa de som, um microfone, um telefone, um computador, um airfryer, um micro-ondas. Então, tudo isso, né, é negociado e sofre com o peso do preço do barril de petróleo. Então, o dólar é sim algo fundamental para quem pensa que não é, mas é. Você está sendo impactado sim pela alta do dólar. E agora a gente entende também que existe um outro fator, que é a taxa Selic. E a taxa Selic é algo interno, algo aqui do Brasil. E primeiro de tudo eu preciso que você entenda, para que serve a taxa Selic? A taxa Selic ela é uma forma de conter a inflação. Então imagine assim, calma aí, Caleb, agora bagunçou tudo. Eu vou explicar para você. A inflação ela é o seguinte, você comprava uma, sei lá, Coca-Cola de lata com R$2. Agora, com os mesmos R$2, você compra uma KS mini, pequenininha ali, com os mesmos R$2. Isso é inflação, ou seja, o mesmo dinheiro compra menos coisa, tem menos poder. Então, não é que a gente usa a expressão, o real se desvalorizou, tá? Não é que ele não vale mais o que está escrito lá. A nota de R$100 vale os mesmos R$100. Acontece que o poder dos R$100 já não tem mais R$100 de poder. É como se os R$100 de poder agora só tem R$80 de poder. Por quê? Porque o barril de petróleo subiu e aí o frete da distribuidora que vende o arroz para o mercado do seu Zé subiu. O seu Zé que ganhava R$5 no arroz, agora ele vai ter que subir o preço para ele continuar ganhando R$5 de lucro. Então os seus R$100 já não compra mais 5 pacotes de arroz, compra 4. Por quê? Porque todo mundo foi repassando a alta do dólar e você acabou perdendo o poder de compra. Então isso é inflação. Ilustramos aqui de uma forma bem rápida. Então a taxa Selic ela existe para isso, para tentar conter essa inflação. Imagine que quando a taxa Selic está baixa, ela estimula o mercado, estimula os bancos a terem dinheiro para emprestar e você querer pegar porque, poxa, nossa, deu só isso de juros. Vou financiar um carro porque tá barato. Sabe aquela vez que você foi financiar um carro e você pagou uns juros bem legal e aí, poxa, nossa, financiei 20, paguei 30 só. E aí agora você foi tentar financiar e você foi financiar 20 e vai sair 50. Nossa, mas aí é culpa não sei quem, não sei quem. Não, é culpa porque a taxa de juros está alta. Só que ela está alta porque está tentando controlar o poder de compra do seu dinheiro, a inflação. Então, exatamente isso que acontece na prática. A taxa Selic ela serve para isso. Qual é a situação que eu quero te fazer refletir? Talvez esse vídeo seja um pouco diferente de todos os outros vídeos que você já assistiu sobre taxa Selic. Por quê? Porque eu quero te contar que em janeiro, dia 31 de janeiro de 2024, a gente tinha uma taxa Selic a 11,25, certo? A gente teve aqui, por exemplo, no mês 5, em maio de 2024, uma taxa Selic a 10,40. Perceba que de janeiro a maio a taxa caiu. Só que por outro lado, de maio até agora, dezembro de 2024, a gente tem uma taxa Selic acima de 12%. Você fala assim, nossa, mas peraí, então é uma bagunça? É quase isso. Na prática é quase isso. Só que é uma bagunça tentando organizar a outra bagunça, né? Lembra que o dólar subiu e tudo tá, a inflação tá daquele jeito. A taxa Selic ela vai tentar controlar essa inflação. Então por isso que existe o Copom, né? O Banco Central junto a galera faz a reunião e fala, olha, a gente precisa subir um pouco para poder controlar. Existem metas, tá? Para poder atingir ali ao longo do semestre, do ano e dos 5 anos. Então quando a gente tinha uma meta de X, finalizar o ano em X, taxa Selic, e isso não acontece, o presidente do Banco Central tem que fazer aquela cartinha se explicando por quê e tal, e tal, e tal. E aí, vamos imaginar que assim como no dólar é uma cadeia, né, no exemplo do supermercado, aqui também é uma cadeia, né, é uma ordem, e um vai refletindo no efeito do outro. Por quê? Se o governo acaba tendo que subir as coisas e a inflação, porque isso, imagina assim, o governo arrecada e gasta. Ele gasta muito mais que arrecada, ele tem que arrecadar mais. E aí, consequentemente, ele já tem a cultura de gastar mais do que arrecada. Então, se agora eu estou ganhando mais, eu posso gastar mais. É aquela história, a pessoa que ganha 1.000 e gasta 2.000.
Então, se ele passar a ganhar 2 mil, ele vai começar a gastar 3 mil. Então é a mesma coisa, o governo ele sempre gasta muito mais do que arrecada. E aí faz com que a inflação, o poder de compra, vire essa bagunça e a taxa Selic, o Banco Central, fica daqui tentando jogar. Vamos aumentar um pouquinho para ver se o governo controla e tal. Então, a taxa Selic, ela sempre vai subir e descer. Ela sempre vai ter muitas movimentações, desde 4 e alguma coisa por cento até 12, 13%. Então, existem cenários bons e ruins para todos os lados, tá? O que eu aprendo então pensando em taxa Selic? Eu aprendo que, primeiro ponto, eu preciso tomar cuidado com alguns títulos prefixados. Hoje a gente está tendo títulos prefixados ótimos. E quando a gente pensa assim, um título prefixado, geralmente ele vai estar te oferecendo ali. Vou usar um exemplo aqui que a gente tem em real agora que foi lançado. Vencimento 2029, IPCA mais 7%. A princípio isso é muito bom. Por quê? Porque, poxa vida, na pior das hipóteses, em 2029, o governo vai me pagar o IPCA, que é a inflação, mais 7%. Custe o que custar, o governo vai ter que me pagar isso. Isso é bom. Acaba sendo melhor ainda se você tiver a habilidade de aproveitar a marcação a mercado. Como a taxa Selic está tendenciosa a subir, então a marcação a mercado vai favorecer quem tem esses títulos, né? A pessoa tende a vender e ganhar um dinheiro, sim, mas tome cuidado, porque existe uma frase muito bacana que é: quem tenta prever o mercado com a bola de cristal está fadado a comer caco de vidros. Então a gente nunca sabe quem detém a caneta, o que se passa na cabeça de quem tem o poder da caneta. A gente nunca se sabe. Então, contar com isso acaba sendo muito, muito, muito arriscado, tá? Para você fazer isso uma fonte de renda segura, tá? Então, se você pretende comprar e segurar, talvez seja mais seguro do que você tentar fazer movimentações, tá? Ao longo da marcação a mercado. Agora, existe um ponto ruim. Significa o que é tesouro direto, títulos prefixados, né? Imagine que alguns dias atrás o Haddad fez um anúncio dizendo que vai taxar dividendos acima de 50 mil, o salário de algum servidor público não vai passar de 44 mil, fez alguns anúncios ali, bacana a primeiro momento, né? Que quem ganha o salário máximo vai ser 4 salários mínimos, e aí começa a pagar imposto, e mudança de alíquotas. Isso é bom? A princípio é. Só que imagina o seguinte: se você arrecada para gastar, e esse anúncio do Haddad está dizendo que vai abrir mão de arrecadar algumas coisas, significa o quê? Que a gente entra agora no nosso terceiro tópico, que a dívida pública tende a subir. Por quê? Basicamente, o que é uma dívida pública? Imagine que o governo arrecada e o governo gasta, certo? Então, essa diferença se torna uma dívida. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma conta para pagar na Gazin, ou seja, você deve a parcelinha, mas está em dias ali, um mês para o outro você paga. E existe aquela dívida da Gazin, que você abandonou, você não deu conta, você, poxa, tá lá, virou uma dívida. Então, esse é o cenário. Arrecadou, gastou. Essa diferença não cobriu, não supriu, não deu conta, se tornou uma dívida. A partir do momento que se torna uma dívida, a gente entende então que para cobrir essa dívida, ele precisa vender alguma coisa, precisa vender algum produto. E basicamente, né, já que já está abrindo mão da arrecadação, que é o anúncio do Haddad, basicamente ele vai vender algum produto. O que seria o produto que o governo vende? O produto que o governo vende se chama títulos públicos, tá? Sabe aquele título do Tesouro Direto, IPCA+, prefixado, pós-fixado, ou seja, ele lança títulos assim para os investidores comprarem títulos, ou seja, eles estão emprestando dinheiro para o governo vai pegar e usar esse dinheiro, tá? Te prometendo pagar um montante ali no final. Qual é o risco disso? Qual é o problema? Qual é o risco? O risco de tudo isso é que, imagine assim, é um hábito dever mais do que ganhar para o nosso governo. Já é um hábito, todo mundo sabe disso. E como existe esse hábito, quando vencer o seu título, ele vai dever mais ainda. Então, ele, além de tudo, ele vai estar devendo você, investidor. Então, ele vai precisar fazer o quê? Emitir mais títulos. E quando emite-se mais títulos, entende-se então que a dívida do governo aumentou.
Então hoje, por exemplo, imagine que a dívida ela está ali em quase 80% do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. Ou seja, caramba, né? Assim, tudo que o país tem de bom, 80% está comprometido. Né? Eu estou usando um termo bem objetivo aqui, tá? Então, né? Bela gestão que o nosso governo tem feito. Então, toda vez que você ouvir essa expressão, a dívida do país está em tantos por cento do PIB, cara, significa que o governo está comprometendo quase tudo de bom que o nosso país tem, através de ganhar, arrecadar e gastar. Então, essa é a jogada que precisa ser controlada, tá? Gastar menos, ganhar mais, para poder investir melhor. Mas entendendo isso, a gente percebe então que a dívida pública ela está totalmente atrelada à taxa Selic. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente tem uma dívida pública aí de exemplo 9 trilhões. Tá? Perfeito. 9 trilhões é um número real, tá? É um número real. A gente vai até tentar colocar aqui para você confirmar essa informação. Então imagine que se o governo tem 9 trilhões de dívida e a taxa Selic sobe 1%, quanto é 1% de 9 trilhões? Então, a dívida do governo vai ficar mais cara só porque o Banco Central subiu a taxa Selic. Muitos bilhões. Significa que você vai ter que tomar cuidado com o título que você vai escolher. Por quê? Porque se o governo emitiu, vou fazer uma conta de padaria, 100 milhões em títulos públicos aqui, prefixados, pós-fixados e etc. 100 milhões. E agora subiu 1%. Então 100 milhões vai trazer, 100 milhões de dívida que ele emitiu, de títulos, já não é mais 100 milhões. Já passa a ser 101 milhões. Certo? Então subiu 1% da dívida. E quando você pega esse número e traz para 9 trilhões, que já é a dívida real, e sobe 1%, aí a gente imagina que o governo não fica muito feliz com o Banco Central após essa alta da taxa Selic. Por quê? O Banco Central ele é independente do governo. Isso é bom, tá? Então, aprendemos até aqui que o dólar ele tem total correlação com a alta, o preço, em tudo aquilo que você compra no dia a dia. Então, a gente aprendeu também até aqui que a taxa Selic ela vai ser sempre algo que vai... se ela sobe, significa que o governo está exagerando nas suas dívidas, né, nas suas despesas. E aí a inflação está alta, ela tenta controlar isso. Tá? E a inflação ela é o reflexo de tudo aquilo que o governo faz no dia a dia. Inflação alta quer dizer que o governo não está tomando boas decisões. Resumidamente é isso. E aí a gente entende que a dívida bruta, né, o dívida do país, significa que o país está gastando muito mais do que arrecada, que a gente chama de déficit fiscal. Então, um país que gasta muito mais do que arrecada não tem uma boa performance. E aí, com esse anúncio do Haddad, onde vai arrecadar menos ainda, significa que ele precisa tirar de outro lugar. E para tirar de outro lugar, primeiro momento que a gente tem claramente escancarado é títulos públicos sendo emitidos. O que é bom por um lado, mas acaba sendo um tanto quanto audacioso por outro lado. Afinal, com a taxa Selic que tende a subir ainda mais, um título público que já está, uma dívida que já está em 9 trilhões, acaba sendo muito maior a cada alta da taxa Selic. Então, com tudo isso, o meu objetivo aqui é te fazer então entender, mas e se vier uma nova crise? E se? O que eu posso fazer? A única forma da gente entender que dá para se proteger, dá. De qual forma? Pense um pouco antes de comprar títulos públicos, tá? Atrelados ao nosso país, né? Aos bancos CDBs, por exemplo, que é um depósito bancário, você vai emprestar para um banco. Então pense, reveja se está atrelado ao FGC, se está protegido, se está garantido, mas principalmente não dá para você ter uma total segurança se você não conhece, por exemplo, alguns ativos dolarizados, né? Seja ele rates, seja ele ações diretamente lá fora, no exterior, sejam eles ações através de BDRs. Então assim, pense nisso.
Você vai tirar um pouco do seu patrimônio daqui, desse poder, dessa política. E também, por que não, criptomoedas, né? Seja um pouquinho ali de Bitcoin ou um ETF de cripto para quem, né, acaba tendo um pouco medo do risco, né, da volatilidade. Então, mediante a tudo isso, mas pode ser que venha uma crise, pode ser que não venha, sim, tudo isso pode acontecer. Mas o nosso papel é buscar o quê? Nos proteger, buscar nos blindar de toda e qualquer atividade aí que possa acontecer que não está no nosso domínio. Eu repito, não é a gente que detém a máquina do poder, não é a gente que detém o poder da caneta. Então o nosso papel do lado de cá como investidores é buscar nos proteger um pouco de possíveis canetadas, de possíveis ações e decisões que possam impactar o nosso bolso, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco mais extenso, um pouco mais técnico, mas ficou bem explicadinho, bem ilustradinho, para que você possa entender o impacto dessas três coisas no seu bolso, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, tá? De comentar aqui, né? Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, comente aqui embaixo. Afinal, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, comente aqui também algum conteúdo, né, algum tema que você acha relevante para que a gente possa trazer um pensamento, uma verdadeira aula sobre o assunto para você. Tá bom? Meu nome é Caleb Rios, um forte abraço e tchau!